Hoje nós vamos falar um pouco, o título da aula é Papel do Plano Diretor no Processo de Reforma Urbana. O título dessa aula talvez não reflita tão bem o conteúdo da aula, uma vez que a ideia hoje é passarmos um pouco pelas diretrizes estruturantes do Estatuto da Cidade. Né? Por que tem um plano diretor aqui, né, nesse título? Porque, evidentemente, essas diretrizes que estão colocadas aí como pressupostos, né, da política urbana, elas devem estar contidas nos planos diretores específicos de cada município. Né? Então, a ideia é a gente olhar diretriz por diretriz e depois fazer aí descer para a escala do município para a gente ver como essas diretrizes elas depois se aplicam, né, no processo de plano diretor, de uma forma um pouco sucinta hoje. Né? A gente vai retomar depois a questão do plano diretor nas aulas seguintes, né? Principalmente na última aula, que será na terça-feira, quando nós falaremos do plano diretor de Jundiaí atual. Tá? Bom, a gente ontem falou, né, terminamos a aula falando do processo de redemocratização no país, né, a Constituição de 88 e o que ela traz de novidade. Né? Essa Constituição, ela estabelece, né, e abriga dois grandes direitos importantes, né, que é o direito à propriedade, né, pelo inciso 22, e o direito a que essa propriedade cumpra a sua função social. Né? Essa dupla, né, disposição da Constituição, ela já de cara traz um paradoxo. Né? Um paradoxo que se apresenta como também uma interrogação, uma pergunta. Né? Bom, então, o direito à propriedade ele um pressuposto, está garantido, né? E, na verdade, um direito legítimo, né? Mesmo porque hoje quem não é proprietário luta para ser proprietário, para ter sua propriedade regularizada nos processos de regularização, etc. Né? Então, evidentemente, isso é uma garantia fundamental. Mas, por outro lado, né, essa propriedade tem que cumprir uma função social. Né? E o que significa cumprir uma função social? Né? Essa questão é uma questão que, na época, quando saiu a Constituição, isso não ficou muito claro e não teve grandes discussões a respeito. Mas quando o Estatuto da Cidade de 2001, né, foi instituído, aí sim essa discussão veio à baila, porque efetivamente o Estatuto da Cidade, colocava, explicitava, não é, o que significa então a propriedade cumprir sua função social. Não é? Então, o artigo 182 vai estabelecer então a competência municipal, né, para desenvolver sua política urbana, né, e estabelecendo que o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar dos seus habitantes tem que se dar, né, tem que se efetivar através do seu plano diretor. Né? O plano diretor é um instrumento básico dessa política. Né? E o artigo 2º do Estatuto da Cidade vai reforçar isso. Né? Dizendo que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Né? E aí, em seguida, uma série de diretrizes e, logo em seguida, um conjunto de instrumentos que os municípios podem lançar mão para poder, então, fazer, né, valer o cumprimento das funções sociais. Né? Mas, o que são, então, essas funções sociais da cidade e da propriedade urbana? Como que a gente entende isso
dentro aí do panorama mais abrangente da Constituição e do Estatuto da Cidade. Então, a função social, de um lado, ela está colocada como um pressuposto para a garantia de que as cidades tenham espaços coletivos de suporte à vida. Espaços coletivos podem ser públicos ou não, podem ser privados, mas o importante é a noção de coletividade. Esses espaços coletivos de suporte à vida, de preferência públicos, não comercializáveis, eles englobam a circulação da cidade, uma estrutura de vias e uma estrutura de mobilidade que possibilite as pessoas de ir e vir. Os espaços de uso coletivo, áreas protegidas e todo um suporte territorial do sistema de serviços. Ou seja, a função social da propriedade da cidade, ela não está só colocada sobre a propriedade privada, ela também se coloca sobre a propriedade pública e como esta propriedade pública é arranjada em termos de usos, e como o planejamento da cidade define esses usos, essas funções que são exercidas sobre os espaços coletivos e eminentemente públicos. Bom, aí a gente pergunta, quando a gente olha um pouco esse rol aí de funções, essas não são as únicas, mas aqui são alguns exemplos, a gente pergunta, bom, mas então a gente tem exemplos, a gente consegue perceber exemplos de não cumprimento da função social na nossa cidade, nas nossas cidades? Aí eu fico pensando, será que, por exemplo, quando uma área verde, que é por obrigação, ela tem que ser destinada num loteamento, numa abertura de loteamento, quando ela é ocupada por um clube, por exemplo, ou uma entidade privada, será que está cumprindo a função social daquela área? Ou então, quando essa área verde ela é absolutamente abandonada, não é cuidada, não vira nenhum espaço coletivo, de fruição, de abrigo para as pessoas que moram, que vivem naquela comunidade, aquele espaço está cumprindo a sua função social. Então, assim, a gente precisa começar a pensar, de certa forma, como que exemplos que nós temos, e eu estou falando aqui, não estou falando da propriedade privada, estou falando dos espaços coletivos, como eles realmente estão cumprindo, de que forma estão cumprindo, então, esse preceito, que é preceito constitucional, da função social. E, do outro lado, nós temos a terra adequada para o desenvolvimento das atividades econômicas, para todos os segmentos sociais. E, em especial, a população de baixa renda, que, como a gente viu ontem, historicamente, por todos os processos que a gente conhece, políticos e sociais, foi excluída do mercado, enfim, do mercado de moradia. E então, essa terra adequada para todas as atividades econômicas e todos os segmentos sociais, e incluindo moradia, principalmente, que é a principal, e todas as atividades correlatas, ela precisa ser ordenada, precisa ter disciplinada. E, por outro lado, precisa receber induções. Porque, muitas vezes, só pela iniciativa da sociedade, essa propriedade ela não cumpre função nenhuma. Ela fica ociosa, ela não é colocada dentro das expectativas de planejamento da cidade, então deixa então, de cumprir a sua função social. Esses aspectos, que são tanto quanto abstratos, eles vão então ser detalhados, começam a ser detalhados
em todas as diretrizes, então são incluídas nos capítulos seguintes do Estatuto da Cidade, né? Então, quais são essas diretrizes, né? Quais são essas diretrizes que nos mostram, enfim, vão nos indicando, né, os caminhos para chegar e definir e estabelecer essas funções sociais, né? Essa primeira diretriz é uma diretriz bastante abrangente, ampla, pouco concreta do ponto de vista, né, da sua aplicabilidade direta, né, que é a garantia do direito a cidades sustentáveis, né? O direito à terra urbana, moradia, ao saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho, lazer para as presentes e futuras gerações. Eu digo que ela não tem essa concretude porque ela, na verdade, é a grande aspiração de todas as pessoas que vivem numa cidade. Não é? Todos nós queremos, não é? Gostaríamos que as nossas cidades tivessem direito, né? Esse direito, não é? A terra, a moradia, a infraestrutura fosse garantida, não é? Fosse garantida. Acontece que a gente, né, historicamente viu que essa garantia nunca existiu, não é? Nós nunca tivemos uma garantia e a garantia de conquista dessas coisas depende aí de inúmeras ações, não é? de enormes processos de planejamento e de execução de ações para conseguir conquistar, não é? Então eu digo, né, que eu digo isso, isso é uma opinião minha, não é? Que o que essas diretrizes do Estatuto da Cidade coloca, não é? E define como pressuposto para definições dos planejamentos das cidades, dos municípios, né? São diretrizes de muito longo prazo, né? Me parece que essas conquistas são conquistas que, a ver que nós temos, né, vamos dizer, de situação real hoje nas nossas cidades, e há quem diga que as nossas cidades pioraram muito, né, nos últimos anos, ou seja, nós estamos caminhando para trás, não é? Isso me leva a crer que o tempo para a gente conseguir conquistar essas garantias é um tempo muito longo. Eu diria que vamos dizer, o século, né? O Estatuto da Cidade, então, é a lei do século, é a lei do século XXI que nós vamos ter que, a partir de hoje, né, a partir da sua promulgação em 2001, né, todos nós estamos, né, neste caminho tentando resolver, né, os problemas que as nossas cidades possuem e para então passar a garantir esses direitos, não é? Para discutir um pouco essa diretriz, que eu acho que essa diretriz vamos dizer, a diretriz mais abrangente e mais complexa, eu trouxe aqui um pouco uma discussão, né, para vocês, para mostrar um pouco o significado um pouco das nossas decisões, das decisões políticas, né, da forma como o nosso planejamento veio atuando e que resultados nós temos tido a partir disso, né? Esse gráfico aí que vocês estão vendo é um gráfico que está colocado lá no livro mais recente da professora Hermínia Maricato, né? O impasse da política urbana no Brasil. A professora Hermínia Maricato, ela é professora da FAUSP e ela participou, né, de um momento aí do governo federal, no Ministério das Cidades. Ela foi secretária no Ministério das Cidades e, portanto, acompanhou um pouco, né, a formulação da política habitacional, né, a nível federal, que se constituiu aí através de uma política, efetivamente, de um plano nacional de habitação, né?
ela faz uma análise bastante razoável, e eu considero bastante importante, sobre a questão habitacional hoje, né, e os resultados que nós temos a partir dos dados que ela buscou, que ela apresentou e analisa, né, nesse livro. Esse gráfico está mostrando a evolução dos investimentos em habitação pelo sistema brasileiro de poupança e empréstimos, que é o sistema bancário privado, né? São os financiamentos bancários para a habitação, né? E é onde, vamos dizer, as grandes construtoras, as grandes incorporadoras buscam os financiamentos. E ela mostra o quê? Né? Que de 2006 para os anos seguintes, houve, como vocês podem ver, né, passou de 9 mil, né, 9 bilhões, né, de reais os investimentos em habitação para 18 e assim sucessivamente, chegando em 2009 nesse montante aqui. Então, a gente viu que os investimentos quase que mais que dobraram, né, de 2007 para frente. E ela vai analisar, para entender por que isso acontece. No fundo, há toda uma preocupação do governo federal em, de fato, aumentar, né, estimular que o setor privado pudesse aumentar sua capacidade de investimento em habitação, e toda uma política foi montada para isso, né? Todo um arcabouço legal foi feito, desde 97, né, onde se procura associar, né, os investimentos imobiliários com o capital financeiro, né, através do sistema financeiro imobiliário. Uma série de construtoras começam efetivamente a produzir habitação, incluindo até a habitação para uma classe de média baixa, né? E a partir de 2004, principalmente, toda uma legislação refeita, né, dando, né, garantias maiores para as construtoras, né, a alienação fiduciária, né, e outros instrumentos que permitiam então que ela pudesse, né, se garantir, né, toda uma engenharia de securitização, né, que é uma forma das construtoras não terem os riscos, né, frente, né, a todo o processo de financiamento da habitação dos mutuários, né, para que eles pudessem ter vamos dizer, garantia de não deixarem de receber, né, as prestações dos mutuários, enfim. Então, tudo isso foi definido, e o que acontece é que, então, há um aumento, né, significativo desses recursos do setor financeiro habitacional para as classes mais altas. Então, acontece que essa engenharia toda, né, não foi tão eficaz assim, né? E as construtoras, né, na medida em que elas conseguiram, né, alcançar outros tipos de financiamento, outras linhas de financiamento oferecidas, né, elas passam então por mais facilidade a migrar para essas outras linhas, incluindo então, passando até a financiar a habitação para as classes menos abastadas, né? O que vai acontecer, principalmente a partir de 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente vê aqui, né, esse aqui é um outro gráfico mostrando essas barras mais escuras, são todos os recursos do público, né, os recursos que o governo federal oferece, FGTS, Orçamento Geral da União, etc., incluindo o SBPE, que é o bancário, privado, e a gente vai ter, então, com o lançamento da Minha Casa Minha Vida 2009, né, um aquecimento do mercado, né, quer dizer, você tem aí um aumento significativo de investimentos, e como vocês podem ver, em 2010, né, quase que metade dos investimentos passa a ser do Minha Casa Minha Vida, né? Toda essa facilidade do Minha Casa Minha Vida vai, então, permitir que essas construtoras elas tenham mais chance, né,
de construir essas unidades e terem menos riscos, né, em relação aos seus moduários, e elas vão passar efetivamente a financiar a habitação para as classes menos favorecidas, mas que vai, de certa forma, atingir, né, não vai atingir os estratos sociais mais carentes, né, entre 0 e 2 salários mínimos. O que a gente vai ter, de fato, vai ter uma produção para essa fatia, mas uma produção muito significativa para uma fatia superior, que engloba aí as faixas de 3 para 5. Né? Bom, o que acontece é que, uma vez que o recurso Minha Casa Minha Vida é um recurso fechado, então as construtoras recebem aquele dinheiro, e elas, com aquele dinheiro, elas têm que fazer tudo, inclusive comprar terra, né, para financiar, né, a habitação de até R$ 1.600, que é considerada a faixa 1 da Minha Casa Minha Vida. As construtoras tiveram que fazer uma mágica, né, a mágica da reprodução dos planos, que é o quê? Né, conseguir terra barata, né, conseguir construir, né, as unidades com o menor preço possível, portanto, né, impactando na qualidade, né, usando as tecnologias não tão atuais, e isso vai fazer com que, né, os conjuntos todos, Minha Casa Minha Vida, destinados para essa população de menor faixa de renda, continue acontecendo nas extremas periferias das nossas cidades, né? Reproduzindo mais uma vez o esquema velho conhecido, né, da poder público levando cidade para os extremos, né, para os grandes extremos, para as franjas, periferias extremas, e com isso, não é, essa cidade se faz, não é, sempre além da sua área mais urbanizada, mais infraestruturada. Né? E aí o que acontece é que essa população vai morar nesses grandes extremos, e uma população que, por exemplo, tem uma renda mensal de 1,5 salários mínimos, não consegue viver, né, num apartamento, numa periferia, porque só de transporte, né, só que o que vai onerar ela de transporte, isso já viabiliza a vida dela nesses locais. Né? Então, aqui é um pouco, esses gráficos para mostrar então o que acontece. Vem que em 2003, 2004, essa faixa salarial de 0 a 3, que é essa mais clarinha, a gente vê um aumento, essa faixa de baixo, né? Tem um aumento até 2007. De 2007 para frente, isso começa a diminuir, né? Embora seja mais significativo, mas ela vai diminuindo aos poucos. E aí saiu um artigo muito recente, né, agora de janeiro de 2014, na revista Carta Capital, que me fez pensar um pouco nessa questão aí do déficit habitacional. Né? No fundo, esse artigo mostra, ele nos mostra, né, uma questão que nos entristece um pouco, porque a gente tinha, né, em 2005, quando foi lançada a primeira publicação do déficit habitacional no Brasil, que se dizia que eram 8 milhões de moradias, o déficit, né? Depois, alguns anos posteriores, em 2007, 2008, se não me engano, a mesma fundação que publicou esse estudo demonstrou que esse déficit tinha diminuído, e aí giraram em torno de 5 milhões. Né? E aí, essa reportagem, né, ela mostra uma coisa interessante, que em 2008, então, o número de famílias sem moradia no país era 5 milhões, 546 mil, de acordo com o Ministério das Cidades. Em fevereiro de 2009, então, foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, com a promessa de redução destes números. Ao final de 2010, o Minha Casa Minha Vida atingiu a meta de 1 milhão de casas, né, construídas ou contratadas, o que não é pouco. Não é? A gente viu aí o quanto que o aumento significativo dos investimentos em habitação. Resultado, o número de famílias sem moradia no final de 2010 era de 6 milhões 940. Ou seja, o déficit aumentou. Não é? Mesmo construindo 1 milhão de casas em Minha Casa Minha Vida.
E a carência de moradias no Brasil, então, aumentou em 1,5 milhão. Como pode? Né? Então, como pode tanto investimento em habitação e esse investimento em habitação deflagra um processo de maior, né, um aumento do déficit habitacional. Né? E aí a gente tem aí, eu trouxe para vocês uma foto, né, de um assentamento muito recente também em São Paulo, na zona sul de São Paulo, conhecido como Nova Palestina, como vocês podem ver. Não dá nem para chamar isso de um assentamento, né? Não tem ainda mínima condição de salubridade ou de organização física para se chamar de um assentamento. Isso é um acampamento que abrigou, em prazo de 3 dias, 8 mil famílias que vieram, né, se abrigar neste acampamento, muito provavelmente porque estavam sem nenhuma solução habitacional, né, enfim, e conseguiram vir desse acampamento, né, e que demonstra um pouco que, no fundo, esses processos de favelização, né, de certa forma, ainda continuam existindo. Né. A reflexão que eu quero fazer aqui não é exatamente a reflexão, enfim, uma reflexão avaliativa do programa Minha Casa Minha Vida e das políticas habitacionais, porque elas efetivamente estão existindo. Né? O problema é como nós fazemos essa associação entre política habitacional e política urbana. Essa é a grande questão. Né? Se os nossos planos diretores não começarem a atuar numa redefinição da forma como a cidade é produzida, o déficit vai continuar aumentando como ele aumentou, né, nesses últimos anos. Porque, de fato, o problema não é um problema só de política habitacional, é um problema de terra urbanizada que não é produzida. Né, e produzida para efetivar uma política habitacional de verdade. Né. Então, só para, enfim, fechar um pouco esse raciocínio, eu quero mostrar para vocês um pouco o processo que ocorre, o processo de urbanização que ocorre na região metropolitana de São Paulo. Né. Esse aqui é um mapa que foi feito pelas professoras Regina Meyer e Marta Donner-Constein, da FAUSP, de um livro que chama São Paulo Metrópole, e que vai mostrar o quê? Todo o processo de evolução histórico, enfim, desde a década de 40 até a década de 90. A gente vai ver uma coisa interessante, que as décadas de 60 e 70 foram as décadas de grande expansão urbana na região metropolitana, uma mancha bastante contínua e que, na verdade, tem aí um sentido claro, porque essa mancha significa a mancha da ocupação a partir do grande boom de industrialização que ocorre nessa região. Né? Então, obviamente, a gente sabe, conhece a história. Essa industrialização que acontece toda no Sudeste, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo, vai, vamos dizer, atrair uma população de outros estados do Brasil. Isso vai, então, este fenômeno ele vai ser o fenômeno resultante de todo esse desenvolvimento econômico. E a gente vai ver um processo que vai cessando, esse processo mais contínuo de urbanização, e ele vai começar a ficar mais fragmentado, disperso nas décadas seguintes. Mas isso significa a diminuição desse processo avassalador de urbanização e extensão. Se a gente olha aqui, então, esse mapa, que foi feito pelo Instituto Polis, a gente vai ter qual retrato da região metropolitana. Vocês estão vendo aqui numa cor mais acinzentada o núcleo central da região, que abrange praticamente os bairros mais centrais do município de São Paulo, onde há uma taxa geométrica de população negativa. Então, essa população que, enfim, está, vamos dizer, nesse período, pelo menos entre 91 e 2000, enfim, saiu desse anel e se deslocou para os municípios mais periféricos, onde as taxas geométricas de crescimento da população são muito maiores do que a taxa de crescimento médio da região metropolitana. E em alguns municípios até chegam a ser iguais
as das décadas passadas, década de 70, etc. Não é? Ao mesmo tempo, não é, a gente tem uma situação inversa, que é a concentração de empregos. Então, como vocês estão vendo aqui, né, a cidade de São Paulo abriga a maior concentração de empregos, e os municípios, todos esses que estão, não é, nesse período, recebendo população, não é, taxas, não é, geométricas bastante volumosas, o nível de emprego é muito menor. Não é? Aí eu trouxe até a professora Raquel Rogui, que recentemente ela mapeou, né, a taxa de crescimento de 2000 a 2010, a partir do censo de 2010, e mostrou que, de certa forma, essa tendência, essa tendência de esvaziamento da área central e aumento das periferias, ela diminuiu. Por outro lado, a gente ainda tem, né, nos municípios periféricos, como vocês estão vendo, né, acima de 3%, né, ainda recebendo um volume de população grande. Né. Então, o resultado disso, né, e que na verdade não precisamos nem, enfim, não precisaríamos nem trazer este gráfico para vocês, veja o cotidiano, né, de nossas cidades, principalmente das nossas metrópoles, é o altíssimo movimento pendular. Né? Ou seja, as pessoas que se deslocam das suas áreas periféricas, onde moram, para o local de emprego, não é? E gerando situações assim, né, bastante expressivas, né, de movimentação da população. Isso aqui é o mapa de origem e destino do metrô, né, bastante antigo já, de 97, mas que mostra, né, que é só a zona modelo, a zona 3, que é a cidade de Tiradentes. Então, é a população, então, pela manhã, que vai se deslocar, né, para todos os outros distritos, né, fazendo esse percurso diariamente. Né. Então, eu penso o seguinte, né, o problema todo que nós estamos vivendo nas metrópoles, nas nossas grandes cidades, é um problema de política urbana e de repensar o nosso modelo de urbanização. Né? E esse modelo de urbanização é que é insustentável. É ele que não pode, né, se esse caminho desse modelo continuar, né, do jeito que está, nós continuaremos, né, produzindo cidades insustentáveis. Então nós não garantiremos nunca aqueles direitos que a gente viu naquela diretriz, né, das cidades sustentáveis, a moradia, a transporte, a mobilidade. Né. Esse slide só não é uma provocação, né, é apenas uma ilustração para a gente refletir, é um dos tipos de transporte oferecidos lá na cidade francesa, Estrasburgo, né? E só para falar para vocês que este modelo de transporte, ele foi, né, uma das opções, né, eleitas por um processo de participação da população, que tinha lá várias opções de modelo, de design de transporte, escolheu esse. Então, eles já estão num nível, né, de discussão, não é mais se vai ter transporte coletivo, se vai ter bicicleta, não é mais essa discussão, porque esse modelo de mobilidade ele já tem, ele já é implantado, eles já estão numa discussão que é de pensar a qualidade do transporte. Né? E a gente está discutindo a qualidade do transporte do metrô, não é, por exemplo, em São Paulo, que é uma qualidade bastante ruim por conta da demanda, né? E todos nós conhecemos o problema da oferta e demanda do transporte coletivo em São Paulo. Né? Há toda uma discussão de qualidade quando ainda não se consolidou toda a ideia de modelo de mobilidade que nós precisamos adotar. Né? Então, enfim, né? A gente tem aí vários outros exemplos, né, dessa relação de ciclovia e, enfim, veículos sobre trilho e todas essas opções não poluentes e que estão calcadas no modelo do transporte público coletivo. Né? Bom, continuando um pouco essas diretrizes, uma segunda diretriz é a questão da gestão democrática por meio da participação da população, né? E associações representativas dos segmentos da comunidade. E aí é uma coisa interessante, porque vocês tiveram aqui a primeira aula sobre participação, não é?
na segunda-feira. Né? Eu acho que ela deve ter falado bastante sobre modelos de participação. E que participação não é só participar das plenárias ou das audiências. A participação é mais do que isso. Imagino que ela tenha falado, né, sobre essa questão. Então, essa participação é na formulação, execução e acompanhamento dos programas e projetos. Como cada um de nós, e a gente não está falando só das parcerias, né? Parcerias de iniciativa privada, que tem recursos para poder financiar projetos, né? A gente não está falando só no nível, né, do financiamento aos projetos, às obras, etc. Nós estamos falando da parceria de todos os cidadãos para construir uma cidade melhor. Né? E isso pressupõe, então, não só participar como ouvinte, né, ou como, enfim, formulador, mas participar como executor também, não é, de alguma forma. Então, é um pouco isso, né? O que a gente tem visto, e no fundo, a reflexão que tem sido feita sobre participação é de que nós nunca fomos tão participativos. De presidente, da Constituição para cá, toda uma retórica e uma discussão acerca da participação popular que vai culminar, né, nesse conjunto de processos que são oferecidos, audiências e conferências e conselhos, mas o retrato é sempre da passividade no sentido de, né, enfim, ir lá para poder discutir, votar, mas não acompanhar, não executar. Né? E este que eu acho que é o grande problema que nós precisamos, é o grande desafio que nós precisamos enfrentar, não é? Para efetivamente implementar essa diretriz. Uma outra diretriz tem a ver com essa que eu já falei, é a cooperação entre governo, iniciativa privada e demais setores da sociedade no processo de urbanização. Né? Essa é uma questão importante porque não é só a parceria para aquilo que interessa à iniciativa privada, mas é a parceria também para aquilo que interessa para o setor público, né? E o que interessa para a coletividade, uma vez que a função social ela é ser cumprida, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo também interessante, que é o da Operação Urbana Espraiada, né? Eu vou até falar mais dessa Operação Urbana numa das aulas seguintes, mas esse aqui é um exemplo, né, de um conjunto habitacional, que é o Jardim Edite, que foi construído, né, ele foi construído com recursos de uma parceria entre poder público e iniciativa privada, né, no âmbito dessa operação urbana. Né. Ou seja, significa dizer que, a partir dos instrumentos que nós temos aí disponíveis nos atividades, a gente é possível, né, desenvolver projetos como esses. Né? E, portanto, fazer com que o interesse social e a função social, então, seja cumprida dessa forma. Né? Outra diretriz colocada é o planejamento do desenvolvimento das cidades, distribuição espacial da população das atividades econômicas, né, de modo a evitar corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Né? Eu fico pensando um pouco sobre como esse processo, né, desordenado de ocupação, de urbanização, leva, né, a que as nossas cidades passem a ser cada vez mais frágeis em relação à questão ambiental. Né? Porque as ocupações, né, elas acontecem, né, muito, na maior parte das vezes, elas acontecem em áreas impróprias, em áreas que o mercado não quis, né, construir, portanto, são áreas que não têm interesse, não têm viabilidade, e são as áreas que sobram, então, para serem ocupadas pela população que não consegue adquirir uma moradia. Né? Então, via de regra, as cidades estão cheias de assentamentos em áreas impróprias, que vão produzir riscos, e que vão produzir riscos do ponto de vista mais amplo. Por exemplo, essa favela aqui é uma favela lá de Cubatão, né? É uma favela até bastante conhecida. Quando a gente
descendo a pista da Imigrantes, estão chegando, quase já chegando na Baixada, ela está do lado direito. Né? E como eu era professor lá em Santos, né, eu toda semana passava, durante anos ali, via aquela favela aumentar e nada ser feito em relação a isso. No fim, para quem conhece essa favela, quem já viu, ela fica exatamente numa área extremamente importante, né, ambientalmente falando, que é a área de mangue. Né? Toda a área que vai, inclusive, se estender até o estuário, ali de Santos e tal. Né? Então, ou seja, né, essas a atuação, né, sobre essas situações é uma atuação que não passa só por uma questão de efetivar o direito à moradia, mas de evitar, não é, os grandes desastres naturais e ambientais que a gente vai passar a viver, uma vez que esse processo de urbanização não respeita mais as questões ambientais. Não é? Uma outra diretriz é a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes, serviços públicos adequados aos interesses da cidade, da população e às suas características locais. Né? É muito importante a gente pensar como é a realidade, né, das nossas comunidades que vivem nos diversos, né, bairros e distritos, né, do nosso município. Porque elas têm características próprias. E isso precisa ser respeitado quando pensarmos todo o investimento e oferta de equipamentos públicos. Né? Em São Paulo, a gente tem um exemplo dos centros educacionais unificados, que foram implantados na gestão do prefeito Marta Suplicy, todos implantados nas áreas mais periféricas da cidade, né? E que são, né, equipamentos que trazem não só o aspecto educacional, mas o cultural. Né? Ou seja, um equipamento de grandes dimensões, né, e que enfrentou o desafio, portanto, de levar, né, num único equipamento, né, uma dimensão que vai além da educação, do esporte, lazer, enfim, a cultura, para uma população extremamente carente que não tem acesso a isso. Né? Então, é um exemplo a se seguir, né, na minha opinião, porque efetivamente tem toda uma dificuldade, evidentemente, de se conseguir terreno para isso, né, porque são grandes áreas, né, mas que tem um impacto bastante positivo. Né? E isso nós precisamos também pensar os bons exemplos. Né? A gente temos que não só, né, mostrar a realidade da forma como é, mas também trazer os bons exemplos que podem nos servir como referência. Né? A ordenação e controle do uso do solo para evitar, né, a utilização inadequada dos imóveis urbanos. Essa questão é uma questão mais do controle urbano. Né? Como, então, a gente define os instrumentos de controle, de zoneamento, de parcelamento, de forma que os imóveis eles não sejam utilizados de forma inadequada. Então, pensando no disciplinamento entre os usos e atividades para que não haja incômodo das pessoas que moram. Não é? A moradia, como sendo a principal função, ela deve ser, não é, sempre garantida em detrimento das atividades que acontecem. Não é? Então, esse disciplinamento precisa acontecer. Essa proximidade entre usos incompatíveis ou inconvenientes, né, significa muitas vezes a gente repensar, né, os nossos instrumentos de controle. Muitas vezes esses instrumentos de controle eles são muito restritivos para algumas coisas que não deveriam ser e pouco restritivos para outras cujo controle deveria ser mais restritivo. Então, é uma inversão de valores em relação à concepção de controle urbano. Né? E a gente tem que fazer esse raciocínio do que é realmente incômodo e do que não é incômodo e pensar, não é, uma legislação que facilite, não é, e que deixe de travar as atividades que são importantes
né? E que não causam incômodos, mas que são entravadas pela legislação. A gente às vezes tem uma legislação muito rigorosa, que plasma tudo, né? Plasma no sentido de que as pequenas atividades às vezes têm o mesmo tratamento do ponto de vista do controle que as grandes atividades causadoras de impacto, né? E é por isso que nós temos outros instrumentos aí colocados, como o estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento que vem de encontro a essa questão. O parcelamento do solo, edificação ou uso excessivos e inadequados da nossa infraestrutura. No fundo, conhecer que infraestrutura nós temos para pensar como o solo pode ser ocupado, não é? É fundamental para que a gente não corra no erro de permitir, por exemplo, que grandes loteamentos sejam feitos, né, distantes do perímetro urbano e que o poder público fique depois com o ônus de levar toda a infraestrutura até ele, né? Essa é uma questão fundamental, porque isso tudo, gente, é desperdício, não é, de recurso e continuar a desenvolver cidades insustentáveis, né? Instalação de empreendimentos e atividades que possam funcionar como polo geradores de tráfego sem a previsão de infraestrutura correspondente. Isto é um objeto, por exemplo, né, do estudo de impacto de vizinhança, né, que nós vamos falar aqui na aula seguinte, na próxima aula. A retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. É preciso fazer todo um raciocínio para a gente entender nas nossas cidades quais são os imóveis que especulam e qual é o tipo de especulação que está associada nesse comportamento do mercado, né? A especulação nada mais é do que uma expectativa, né, que o proprietário tem de, a partir dos investimentos que são feitos no poder público em infraestrutura, o seu imóvel possa se valorizar, né? E isso historicamente, foi assim, a gente sabe, isso é a grande característica das nossas cidades, muitas delas, né? E a gente, quando a gente vai fazer um mapeamento do solo, por exemplo, a gente vai perceber muitas vezes uma quantidade bastante expressiva de imóveis vagos ociosos urbanos, né, nas áreas centrais, nas áreas que têm, né, uma ótima condição de serem utilizadas para outras atividades produtivas, né? Deterioração das áreas urbanizadas, poluição, degradação ambiental, enfim, né? Então são essas coisas que nós precisamos evitar. Outra diretriz é a integração e complementaridade das atividades urbanas e rurais, né, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Essa é uma questão importante também porque diz respeito ao projeto que o município tem em relação às suas áreas de desenvolvimento econômico, incluindo as áreas rurais, né? A gente tem aí muitos exemplos de cidades que permitem, por exemplo, que as áreas rurais sejam ocupadas por grandes loteamentos, né? Muitas vezes até respaldados pela lei, né? Agora, quando você tem um processo de expansão urbana a partir de loteamentos em área rural, muitas vezes esta área que antes era, vamos dizer, destinada à produção agrícola, deixa de ser destinada a isso e passa então a não, vamos dizer, produzir mais, muitas vezes para poder abastecer o próprio município, não é? E aí eu fico pensando muito, né, nas questões das pequenas propriedades rurais, essas que então são completamente indefesas desse processo, né, e que muitas vezes elas conseguem, não é, de alguma forma, abastecer uma comunidade, uma pequena comunidade, um pequeno núcleo, né? Então, portanto, trazendo uma economia para a cidade e trazendo uma sustentabilidade, uma vez que essa comunidade, ao consumir produtos que são, né, produzidos ali mesmo, ela vai deixar
não é? Ela vai deixar de comprar um produto que teve que, não é? Teve que passar por grandes distâncias para chegar ali, não é? Ou seja, o custo, não é? O custo, não é? Enfim, que isso tem, não é? Isso pode ser resolvido dessa forma. Então, as cidades aqui do interior, elas têm, né, essas características, né? Muitas pequenas propriedades rurais, algumas até dentro do perímetro urbano, né? E que, se não tiverem uma proteção, elas desaparecerão, né? E eu não sei aqui em Jundiaí, mas eu trabalhei, por exemplo, no município de Vinhedo, e lá, quando nós fizemos o trabalho de mapeamento do uso do solo, então percebemos que existiam pequenas propriedades rurais de plantação de uva, né? E que a proteção dessas áreas, elas não eram significativas só pelo ponto de vista econômico, mas pelo ponto de vista cultural, do patrimônio, de como isso, a uva, né, ali representava um patrimônio importante para ser preservado, né? Então, é importante a gente pensar sobre essas coisas. A adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços, de expansão urbana, compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental. Isso tem muito a ver com o que eu falei, não é? De como a gente promove, não é? Um desenvolvimento econômico que seja, né, do município ou mesmo na região, que possa, não é? Que possa definir novos padrões de consumo e que, né, sejam mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? De forma a diminuir cada vez mais, né, transportes de carga, né, que são poluentes, que vão demandar novas vias, que vão demandar toda uma logística que muitas vezes ela causa poluição e é insustentável, né? Então, só para ilustrar, a gente tem aí nós não estamos mais falando, né, aqui no estado de São Paulo, nós não estamos mais falando em região metropolitana, nós estamos falando já em macrometrópole, né, que é o conjunto das várias regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, né, que acabou de ser desviar região metropolitana, as unidades regionais, todas unificadas num grande território conurbado ou não, mas que tem relações entre eles, conexões que têm a ver com esses padrões de consumo e produção, não é? E que geram, vamos dizer, muitas viagens de transporte, geram toda uma conexão que é muitas vezes insustentável, não é? Hoje, né, a Plaza está fazendo um plano para a macrometrópole paulista, né, para repensar todas essas questões. Então, até onde a gente vai chegar, não é? A macrometrópole, mas será que isso vai significar, por exemplo, Rio de Janeiro? Há teses de que, né, dizem que nós não estamos mais falando em macrometrópole, estamos falando em macrometrópole já conurbada com a região do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, né, que é o vetor da viaduta. A justa distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, né? Aí eu trouxe esse exemplo de Natal, né? Eu estive, por questões pessoais, coincidentemente, em 3 décadas sequenciais em Natal, né? Visitei Natal em 3 décadas, década de 80, década de 90 e década de 2000. A minha última viagem para Natal, eu tomei um susto, porque eu percebi que a paisagem tinha se modificado completamente, né? E é isso que vocês estão vendo aqui, né? Esses grandes edifícios altíssimos, né? Com muitos pavimentos, né? Até mais altos aí do que muitos edifícios mais altos do que a gente vê em São Paulo, por exemplo, né? Uma Manhattan quase, já está Natal, né? Praticamente. Um skyline que você vê lá da praia. E aí eu também, nessa última viagem, fui andar pela orla dessa região aqui, dessa praia que se chama Morro do Careca, aqui Ponta Negra, né? E fui andar nessa orla
e tomei outro susto. Né? A orla está completamente destruída. Né? Não tem mais calçada, as calçadas estão todas destruídas, não tem mais iluminação, mais nada. Né? O mar avançou, o aquecimento global, o mar avança, destruiu toda a orla e não tem nenhuma, pelo menos até então, não tinha nenhuma iniciativa conhecida de reconstrução dessa orla, de reurbanizar e tal. Né? E justamente essa Ponta Negra é uma área bastante turística, onde tem uma série de pousadas, hotéis e tal, as pessoas quando fazem as viagens para lá. Isso obviamente vai impactar no turismo, porque as pessoas agora estão deixando de ir para Ponta Negra e agora vão lá para Pipa, enfim, outras praias mais atraentes. E todos esses hotéis e pousadas vão minguar. Você não tem mais uma infraestrutura decente. Então, eu fiquei pensando isso, por que então a Prefeitura de Natal não se aproveitou desse processo de verticalização horroroso que aconteceu lá, que acabou com a paisagem que tinha ali, e não adquiriu, não obteve os recursos dessa verticalização para pelo menos urbanizar a orla, ou reconstruir a orla, lá que turisticamente falando importante. Então é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala de outros benefícios. Vejam que o benefício do empreendedor ele está aqui, mas ele não teve nenhum ônus. E ele, para ele, que é um mercado residencial, as pessoas estão lá no 20º andar, discutindo a paisagem, ela não precisa andar no calçadão. Mas e as pousadas que estão lá vão viver como agora que as pessoas não vão mais querer ir para Natal porque não podem passear no calçadão? Então, a questão do ônus e benefícios é uma questão importante. Redistribuir isso. O benefício e o ônus tem que ser distribuído. Posso fazer uma pergunta? Eu queria perguntar como é que está a situação desse produto. Eu não conheço. Eu, na verdade, também fui meio como turista. Não fiz nenhum estudo sobre Natal, não sei. Mas, assim, a minha impressão é uma impressão bastante negativa. Enfim, não me parece que a infraestrutura seja bem resolvida. O Nordeste, como um todo, é um problema sério de saneamento. Eu também estive em Maceió recentemente e eu fiquei assustado. A orla é maravilhosa, são grandes hotéis. Agora, você se adentra 4 quadras para dentro, é um horror. Palafitas e grandes salas negras, que é uma coisa do século XIX. As salas negras, enfim, o esgoto, o pessoal velho, é uma coisa do século XIX. E a gente ainda tem nas nossas cidades esse problema. Aí é um outro caso, um loteamento que está a 45 quilômetros de São Paulo, lá na área de mananciais. É importante a gente pensar que os benefícios que são gerados, a valorização que é gerada na cidade bem infraestruturada e que todos os empreendedores imobiliários conseguem usufruir e lucrar, possam também ser destinadas para áreas longínquas. Afinal de contas, muitas vezes, a empregada doméstica que tem que se deslocar, ela mora aqui. Ela tem que pegar 3, 4 conduções, mas mora nessa situação de pobreza, enfim, por falta de infraestrutura, e como está colocado aqui. Então, essa questão do ônus e benefício é uma das questões principais que o Estatuto da Cidade traz como diretriz que precisam ser pensadas, trabalhadas. A gente também tem que pensar a questão da adequação dos instrumentos de política econômica e tributária. Como eu falei ontem, o planejamento não existe sem a gente ter um conhecimento claro e preciso dos meios pelos quais a gente consegue atingir os objetivos. Os instrumentos de política econômica, tributária, financeira, os gastos públicos, eles têm que estar ancorados no processo de planejamento das ações que vão ser desenvolvidas. De forma, então, a gerar o bem-estar geral em função dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é hoje vinculado da Marginal Tietê.
que foi recentemente reformada, né, foi ampliada. Né. A Marginal Tietê, quando o governo do Estado anunciou a ampliação da Marginal Tietê, vários urbanistas se pronunciaram dizendo que não ia resolver nada essa ampliação, porque já é sabido, né, por estudos, etc., todos os especialistas em transporte já dizem isso, que uma ampliação desse tipo não vai, né, uma ampliação que estava sendo pensada não ia, enfim, desafogar o trânsito que a Marginal já tinha. Né? E, de fato, né, a ampliação foi feita e o caos continua instalado no Marginal Tietê. Né? A gente vê situações de trânsito todos os dias, de tráfego intenso, e nada melhorou, né, em relação ao Marginal Tietê. E aí a discussão toda na época era justamente a discussão, bom, todo esse investimento, né, poderia ser utilizado num outro modelo de mobilidade. Né? Então, por que não, né, usar todo esse investimento num outro modelo, num outro desenho de mobilidade, uma vez que, né, a preocupação desse investimento era uma preocupação muito focada aqui no uso automóvel, né? E que é um terço em São Paulo. Nós temos um terço. Um terço usa carro, um terço usa transporte coletivo e um terço usa a pé. E esses 2 terços, né, nesse tipo de solução, de investimento, foi excluído. Então, esta é um exemplo, né, de investimento que não seguiu a diretriz da cidade, porque não atingiu o bem-estar de todos os cidadãos. Né? Então, é uma questão para se pensar, né? Como fazer com que esses investimentos consigam amplificar para todos os segmentos, não só para alguns. Né? A recuperação dos investimentos do poder público tem resultado na valorização dos imóveis urbanos. Né? A gente tem instrumentos muito antigos para poder enfrentar essa questão da recuperação, da valorização, né, que ocorre nos investimentos públicos, como contribuição de melhoria. Né? Muito pouco se utilizou desse instrumento. Mas eu fico pensando, por exemplo, uma obra como o metrô, né, que a gente sabe muito claramente como uma linha de metrô, uma estação de metrô valoriza imensamente, né, todo o mercado em torno desse investimento e, na verdade, essa valorização ela não é, né, reconquistada pelo poder público a partir dos instrumentos que tem. Né? Então, é uma questão também para se pensar. A proteção, preservação e recuperação do ambiente natural desconstruído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Né? Essa é uma outra questão que também leva a algumas indagações. Né? A gente tem aí, historicamente falando, né, e nós arquitetos nós temos também uma luta incessante nessa questão, muitas vezes porque conhecemos mais os bens históricos, arquitetônicos, que é a da preservação, né, e da proteção desse patrimônio através de instrumentos legais, enfim. Né? E os órgãos de proteção, né, que foram historicamente constituídos, o IFAM, né, que antes se chamava ISFAM, depois do IFAM, o CONDEFAT em São Paulo, e os municípios têm os seus órgãos de proteção, tudo isso é uma conquista. Né? Agora, muitas vezes esse patrimônio ele é de fato tombado, ele é protegido, mas muitas vezes ele não é utilizado, ele não tem uma destinação, né? E portanto esse tombamento ele acaba sendo, vamos dizer, apenas uma forma, mas não se efetiva, né, de fato. Eu acho que essa diretriz é muito nesse sentido, de que esse patrimônio ele seja realmente utilizado de alguma forma para, ou seja, cumpra também uma função social, né? Não só aquela que é a de, enfim, preservar a memória, que é a mais fundamental, mas que essa preservação da memória passe também por uma revalorização desse patrimônio através da sua utilização. Né? E que a sua utilização propicie, então, que as pessoas possam ter acesso à memória. Né? Possam entrar dentro, possam ver como foi construído, etc, etc. E o Rio de Janeiro ele tem alguns exemplos interessantes, porque
enfrentaram o desafio, por exemplo, de refazer alguns conjuntos históricos para a irrigação, né, que era o par da área central, o Rio. Embora muito modesto o problema, né, para a dimensão do Rio de Janeiro, mas pelo menos você tem aí uma característica de transformação no espaço, né, às vezes banal, né, às vezes uma arquitetura que nem tem aí um valor tão significativo para o tombamento, mas que pode ser preservada a partir de uma proposta de utilização dele. Não é? Então, isso é uma questão também a se pensar aqui. A Daniela ontem me falou de uma propostas aqui dessa região. Aqui, né, esse espaço é um exemplo típico, claro, dessa boa utilização de um patrimônio histórico construído, um patrimônio industrial da cidade. Não é? Mas foi muito aluno. Sim, não sei. A audiência do poder público municipal, né, e da população interessada nos processos de implementação do empreendimento. Isso, na verdade, se efetiva, de fato. Né? A gente vê realmente porque, por obrigação legal, nós temos outros instrumentos que obrigam as audiências públicas, né? Os estudos de impacto ambiental, enfim, outros grandes projetos, eles exigem que haja audiência pública. Isso tem acontecido de fato. Né? A regularização fundiária, a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda a partir de normas especiais. Né? É muito difícil se fazer regularização fundiária nas cidades se normas específicas não forem estabelecidas para isso. Né? Então, não raras vezes, o município nem sequer tem um dispositivo para desenvolver os projetos de regulação fundiária. Né? E, uma vez não tendo, né, a situação dos assentamentos informais que podem ser regularizados, eles ficam no limbo, né, sem nenhum dispositivo que permita que o poder público possa desenvolver, né, esses projetos. Então é muito importante pensar em normas específicas, né, para isso. A gente tem aí um exemplo também bastante interessante, que é de reorganizações de favelas no município de São Paulo. Né? E esse exemplo aqui é um exemplo muito interessante, porque ele mostra o quê? É uma favela, né, que foi urbanizada, então ela mescla, né, como vocês podem ver, toda uma preocupação, né, que é, de um lado, né, manter, né, parte da favela onde é possível manter, onde não há, né, situações de maior insalubridade, possível regularizar, todos os barracos, né, e construções que estavam localizadas na área aqui, em torno do córrego, foram removidas e foram transferidas para esse conjunto de prédios. E esta área aqui, né, que é uma área, vamos dizer, conhecidamente de APP, que a gente chama, área de proteção permanente, né, pelo Código Florestal, ela foi reutilizada aqui como uma área de lazer. Né. Se fosse seguir o Código Florestal como está lá, isso aqui não seria possível fazer. Mas como hoje nós já temos, né, normas federais, né, que dão esse suporte e permitem que isso aconteça, né, essa obra foi realizada. Né. O córrego parcialmente canalizado, uma parte a céu aberto, uma parte a céu fechado, mas com uma mescla aí e com, vamos dizer, a implantação de uma área de lazer, uma área livre importante para essa população. Porque muitas vezes, né, as urbanizações são feitas, né, e meramente urbanização para levar infraestrutura, né, ou para abrir acesso. Mas muitas vezes, né, essa população continua vivendo precariamente, porque sem acesso a nenhuma área de lazer, sem ter nenhum espaço de qualidade. Né. Então, essa é uma questão também que precisa ser discutida nas normas, porque as normas refletem ou podem refletir também soluções mais interessantes para o desenho dessas urbanizações. A simplificação da legislação, que tem a ver com o que eu acabei de falar, isso significa a gente ter uma legislação que seja condizente, né, com a produção que é feita na cidade. Porque muitas vezes a irregularidade ela surge, ela é gerada, né, na medida em que a legislação é muito rigorosa e não aplica todas as soluções possíveis para a produção da cidade. Né.
Então, a produção de cidade ela não pode ser só a produção, né, do mercado imobiliário como ele é feito hoje, mas é também a produção do cotidiano. Né? Então, o lote urbanizado numa menor dimensão, muitas vezes pode ser uma solução habitacional interessante e importante, que vai, não é, permitir que uma população que não está nem na faixa da Minha Casa Minha Vida e nem pode adquirir um imóvel de R$1 milhão consiga produzir a sua própria moradia. Não é? E por fim, né, numa última diretriz, a gente vai para o intervalo, agora, a isonomia de condições dos agentes públicos e privados, a promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização. Né? Na verdade, é pensar que tanto os agentes públicos como os privados têm o mesmo direito, as mesmas, vamos dizer, garantias para poder aprovar, licenciar o empreendimento, nos órgãos licenciadores, para que possam efetivar isso sem que uns tenham privilégios em relação ao outro. A gente sabe bem que também o nosso Estado é um Estado que é bastante complicado em relação a essa coisa dos privilégios. E, no entanto, a ideia é que a diretriz é criar isonomia, que todos os cidadãos, desde o mais simples até o empreendedor, consiga ter o mesmo grau de dificuldade ou facilidade para empreender, e a mesma forma o poder público consiga ter essa isonomia. A gente conhece casos de empreendimentos públicos que demoram anos para serem licenciados e aprovados. O rigor, às vezes, é muito maior. A lei é a mesma, mas o rigor é muito maior em relação ao poder público do que em relação à iniciativa privada. Então, isso tem aí uma questão ideológica por trás, muitas vezes, uma questão que fere esse direito da isonomia nesses diferentes agentes. Vamos fazer um intervalo e nós retornamos, então,